como que a gente alcança um sorriso como esse? Seguro, agradável, que está integrado no rosto e que o paciente, como o Luciano, pode sorrir sem nenhum medo. É lógico que a gente não alcança um resultado desse sem um bom planejamento, sem usar as ferramentas que nós temos para prever o que a gente vai fazer com segurança. Então, nesse caso, a gente usa aqui na nossa clínica ferramentas digitais. Primeiro, escaneamento intraoral, que é a cópia dos dentes, é a antiga moldagem, hoje se faz tudo digitalmente, que gera as duas arcadas do paciente em arquivos que a gente pode abrir nesse tipo de software. Então eu tenho a arcada superior, eu tenho a arcada inferior, com os dentes que o paciente tem ou tinha quando chegou aqui na nossa clínica antes de executar o trabalho. Por outro lado, a gente tem também as ferramentas de escaneamento facial. Exatamente esse tipo de arquivo a gente consegue através de um equipamento que a gente tem aqui, exatamente nesse ambiente da nossa clínica, que é a nossa sala digital. A gente tem uma cabine de escaneamento facial que copia o rosto do paciente com proporções reais e a gente tem a possibilidade de unir esses dois arquivos e fazer em cima disso um planejamento de dentes com uma nova anatomia, com um novo formato, com um novo tamanho, dentro daquilo que é real e dentro daquilo que é possível. Então a gente não perde tempo e a gente faz isso na primeira consulta de planejamento. É uma consulta relativamente extensa, de 2 horas, onde a gente tem uma troca de informação muito grande com o paciente, onde ele traz para a gente o seu gosto, as suas vontades, e eu vou unir isso com o nosso conhecimento científico, com a odontologia atual possível, para mostrar para ele o que a gente consegue no resultado final. Então nesse caso, a gente fez um planejamento usando a biblioteca de dentes, que me possibilita mudar a posição, o tamanho, o encaixe dos dentes, que também é muito importante, a gente chama isso de oclusão, que é como os dentes se relacionam para trazer a função mastigatória. E a gente faz as modificações necessárias e possíveis usando esses dentes que já são previamente montados e a gente coloca dentro da realidade desse caso, adaptando os detalhes e chegando numa prévia do que a gente quer fazer, executar no final do tratamento. Então isso nos traz uma segurança, uma previsibilidade muito grande e a gente acaba tendo aqui um resultado final antecipado, que o paciente pode tirar suas dúvidas e ele pode nos trazer também todas as suas vontades e a gente consegue chegar num resultado bem interessante. Bom, a gente pode também lançar mão das fotografias. A gente usa bastante fotografia no planejamento dos casos, na documentação dos casos, mas o que é mais interessante para a gente são esses prints que a gente faz em softwares de planejamento digital, que são extremamente reais, mas que me mostram também o que eu consegui de resultado com a montagem de novos dentes dentro do software. Isso aqui não é real, isso é virtual. Vai ser real nas fotografias ao final do tratamento. Então, de qualquer maneira, eu consigo ter uma visualização muito aprimorada, praticamente idêntica ao resultado final. E o paciente consegue entender junto comigo o quanto que a gente vai mexer. Vai ficar muito grande? Não, não vai ficar muito grande. Vai ficar dentro do tamanho correto para a relação com o seu lábio e com o seu rosto. E dentro do software a gente pode fazer essas modificações de translucidez aqui para entender o quanto que a gente aumentou o dente. O que a gente pode ver aqui mais amarelado é o dente original do paciente, e aqui mais transparente é o quanto que a gente aumentou para chegar no resultado. E aqui outra tomada que a gente deixou só a metade dos dentes aumentados e a outra metade dos dentes originais, para a gente comparar o quanto faltava dente nesse sorriso, o quanto esses dentes estavam pequenos, desgastados e também numa posição mais posterior. A gente avançou um pouquinho os dentes dentro de um limite aceitável. Então a gente consegue fazer medições, olha só, avaliar muito bem o paciente no seu estado original para a gente pensar o quanto que a gente vai aumentar. É lógico que existem diferenças de materiais, diferenças de possibilidades, e dentro disso a gente vai escolher junto com o paciente o que é ideal, o que é o mais adequado para o caso dele. Então essa foto inicial que eu mostrei para vocês no começo desse vídeo mostra um paciente sorrindo com segurança, sorrindo sem nenhuma dúvida de que ele tem um sorriso que é agradável. E quando a gente olha outras fotos também do paciente numa situação mais confortável, mais descontraída, você vê que ele tem dentes de um tamanho adequado, mesmo que a gente fez aumentos consideráveis, mas a gente sabe que isso é correto, que a gente não tem excessos aqui. Então é muito fácil a gente avaliar isso quando você olha fotos do paciente natural, sorrindo de uma maneira bem natural, sem fazer nenhum sorriso forçado, que é mais difícil de você fazer uma análise. Em uma foto de close-up mais aproximada assim,
vocês podem ver que o paciente não está dando um sorriso grande, largo, mas está num sorriso natural, bem leve, e ele mostra uma porção adequada dos dentes. Ele tem dentes que estão numa posição correta, com um comprimento correto. Então isso é muito importante, nem sempre a gente deve avaliar somente um sorriso amplo, largo, porque a maioria das vezes que você emite um sorriso, ele não é tão aberto quanto quando você está numa situação muito descontraída. Então quando a gente vê pessoas que mostram demais o dente, mesmo sem estar sorrindo amplamente, aí você tem dentes que estão num tamanho excessivo. Agora, quando o sorriso é um sorriso médio, agradável, e o dente aparece numa porção considerável, mais ou menos 2 a 3 milímetros do dente, você sabe que você fez no tamanho correto. Tá bom? São algumas dicas, alguns detalhes importantes no planejamento de um caso estético, mas que nos trazem um resultado otimizado dessa maneira.